Atos 2. Atos 2, livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos trabalhando um pouco sobre a igreja, tem os estudos da igreja, sobre as marcas da igreja, e aí Atos vai falar sobre a igreja. Atos 2, 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões do Líbano, da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Grande Deus, queremos te agradecer pela tua palavra e que tu possas abrir o nosso coração, nossa mente, que tu seja honrado e glorificado e que nós sejamos edificados. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, nós estamos falando um pouco sobre, nós já falamos sobre o Pentecoste, né, a descida do Espírito Santo. E aí, nós ainda continuaremos falando sobre a chegada do Espírito Santo. O Pentecoste ele é um importante período de transição. A obra de Cristo, que Jesus veio fazer na cruz do Calvário, em sua carne, e para a obra na igreja. Então, para que essa obra tivesse êxito, ela tinha que ter a primeira parte. Jesus veio morrer pelos pecados, veio cumprir a missão, mas tinha que continuar essa obra de Cristo. Então, a obra de Cristo vai continuar com o Espírito Santo. Então, o Pentecoste é uma marca da redenção realizada, né? Uma transição da redenção realizada, feita pelo Filho, mas a redenção aplicada. Então, a redenção realizada foi feita na cruz, mas essa redenção tem que ser aplicada, e ela é aplicada com o Espírito Santo. Em Atos 1, por exemplo, Jesus diz aos discípulos que esperassem a promessa do Pai. Então, eles deveriam esperar a descida do Espírito Santo. E estes passaram dias entre a ressurreição e Pentecoste, orando, louvando a Deus, como diz em Lucas. E Atos 2 se divide em 3 unidades. Lucas descreve o evento da descida, que é o Pentecoste, depois de 50 dias da Páscoa, e depois ele faz uma explicação de Pentecoste, e depois ele e os efeitos que tem na igreja. Então, no Pentecoste, os discípulos de Cristo receberam a capacitação para levar o Evangelho. Então, o Evangelho deveria ter a força do Espírito. Então, com a descida do Espírito Santo, é inaugurado uma nova era, na qual o Espírito assumiria o papel mais extenso e intensivo na vida dos irmãos. Então, se você vê no Novo Testamento, os 4 evangelhos, você não vê essa ênfase no Espírito Santo, não fala muito ali. Fala de Cristo, do seu ministério,
Mas se você olhar também para o Velho Testamento, você não vê muito isso assim. Mas isso está no Velho Testamento, está nos Evangelhos e depois vai para as cartas. Então, é uma nova era. Então, como presbiteriano reformado, que nós somos, tá? Essa passagem, ela é desafiadora para nós, tá? Porque as atividades milagrosas da Escritura fazem com que alguns perguntem: por que não vemos essas coisas hoje? Você que vai à igreja, você que participa de igreja, por que essas coisas não acontecem miraculosamente hoje? Observe, irmão, se você for nas igrejas que dão ênfase mais a essa parte das manifestações, as manifestações que tem nas igrejas são insignificantes comparada com o que tem aqui em Atos. Por exemplo, na Bíblia aqui, no Novo Testamento, ou no Velho, não há mares se abrindo. Você não vê mares se abrindo. Você não vê pessoas cegas recebendo a visão. Você não vê isso assim. Você não vê centenas de pessoas com línguas de fogo. Você não vê isso nas igrejas. Por mais que as pessoas tentem enfatizar essas coisas, mas você não vê isso. Pode pegar os programas de televisões, ou na internet, no YouTube, lá tem os pastores falando sobre as manifestações do Espírito Santo. Tudo é embutido. Tudo é embutido. Cadê as manifestações? Então a gente tem que ir para o texto. Então Atos 2 trata da chegada do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a igreja é morta. Da mesma forma que o corpo sem o Espírito é morto. Então o Espírito Santo veio vivificar, fortalecer, capacitar, unificar, santificar e testificar com a igreja. Então, amados, nós podemos, muitas vezes você pode pensar, mas então não se falava muito no Espírito Santo, mas agora se fala no Espírito Santo a partir de Atos. E você pode dizer assim, mas então o Espírito Santo começou a existir agora. Não, o Espírito Santo faz parte da Trindade. O cristianismo ele é fundamentado na Trindade. O Islã só é fundamentado um único Deus. O Islã não fala que Deus ama. Se você pegar o Alcorão, né? O Alcorão eu li uma parte, a metade, eu já consegui ler. O Alcorão não fala que Deus, que o Alá ama. Por que o Alá não ama? Porque não tem outro. Como é que ele vai amar? Por que tem um amor? Porque tem a Trindade. O amor está na Trindade. Então, quando Deus manda amar e quando Ele ama, é porque o amor já é na Trindade. E Ele vai espalhar isso para nós. O Deus de Islã não ama. Ele é solitário. Mas o Deus da Bíblia, o Deus cristão, é Pai, Filho e Espírito Santo, não é solitário. Não precisava criar o mundo para ter satisfação. Porque eles se satisfazem em si mesmo. O amor está na Trindade. E você ama por causa da Trindade. Por isso quem é do Islã tem dificuldade nessa área de ter um pai, porque não tem essa ideia de um amor. Tudo vive com medo. Mas o cristianismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, observa, o Espírito Santo era falado por Davi. Atos 1,16, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Então o Espírito Santo não começa em Atos. Já o Espírito Santo faz a predição. O Espírito Santo falou através de Isaías 28, 25, diz assim: depois de se discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. Abre aspas, o Espírito Santo estava certo quando disse aos nossos antepassados, por meio do profeta Isaías: vai e diga a este povo, quando ouvir o que digo, não entenderão, quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Então o Espírito Santo estava no Velho Testamento, já tinha feito as predições. Quando Estevão
fala para o povo e diz que o povo é rebelde contra Deus, Atos 7,51. O povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo. Foi o que nossos antepassados fizeram e vocês também estão fazendo. Então o Espírito Santo não começa em Atos. O Espírito Santo está, Gênesis 1:2, o Espírito pairava sobre o abismo. Então o Espírito Santo é Deus, e ele desce para cumprir a missão da obra realizada com Cristo. Agora ele vai aplicar essa obra. Então Atos é o ministério, é um livro que não termina, porque o ministério do Espírito, para falar de Cristo, para aplicar a obra da salvação, vai até chegar o último dia. Então, amados, mas algo aconteceu aqui no Pentecoste, muito forte, muito expressivo. Então nós gostaríamos de falar um pouco a chegada do Espírito Santo, em 3 pontos. O poder de Deus, a presença de Deus e a universalidade da igreja. O Espírito Santo, a chegada dele, traz o poder de Deus. Lucas nos informa o que aconteceu com os discípulos. O Espírito Santo desceu sobre eles. A sua vinda foi acompanhada de 3 sinais. Observa, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Observa aí o português. E encheu toda a casa onde estava sentado, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Primeiro, houve um som como de um vento impetuoso. Outra tradução, forte. A mesma palavra aqui, essa palavra, o vento como de um som impetuoso, essa palavra vento, espírito, sopro, no hebraico é a mesma palavra, ruar, e no grego é pneuma. Então é a mesma palavra. Quando fala espírito, vento, sopro. Fazendo um paralelo no Antigo Testamento, vocês podem pensar na tempestade que Moisés entrou ao receber no Monte Sinai, aquela manifestação ali, ou o redemoinho que passou por Elias. Mas desde o início, Gênesis 1:2, vemos o Espírito Santo pairando sobre as águas antes da criação. Vemos o Espírito Santo soprando sobre os ossos secos de Ezequiel 37. Então o som não era o vento, mas soava como um vento. A visão não era um fogo, mas lembrava o fogo. E se falava em línguas que não eram as comuns, mas outras, de outra maneira. Então, o que significa isso? Ficaram no verso 12. Se permitirmos ir para a Bíblia aqui, nós temos o início da era do Espírito. João Batista havia associado o vento ao fogo e a nova obra que viria a realizar. Se for esse o caso, o som como de um vento simboliza o poder de Deus. Então aquela manifestação que tinha lá no monte para Moisés, a ideia, a manifestação, a mesma coisa acontece na descida do Espírito Santo. Essa manifestação que não pode se repetir. Então essa manifestação, o vento como um som, o som como um vento, é o poder, como diz aqui em Lucas. Jesus havia prometido para que testemunhassem, em Lucas 24, a visão do fogo. O que é isso? A presença, a pureza do Senhor. E o falar em outras línguas, a universalidade da igreja cristã. No que segue, não se fala mais sobre esses fenômenos. Na hora que você vai agora, a partir do verso 5 para frente de Atos, não se fala mais sobre esses 2 fenômenos, vento e fogo, mas sobre o terceiro, as línguas. Portanto, amados, o som, como de um vento impetuoso, muito forte, anunciava a chegada do Espírito sobre a vida daqueles, o poder que Deus tinha dito, o poder prometido de Deus, para que as testemunhassem às nações. Então, a descida do Espírito Santo era para dar poder, para tirá-los vamos dizer, eles não tinham coragem para enfrentar
os romanos. Eles não tinham coragem para enfrentar os judeus. Então o Espírito Santo desce para capacitar, para eles poderem dar testemunho. Então, amados, você precisa da graça de Deus, do Espírito Santo, da força do Espírito Santo para testemunhar de Cristo. Você vai ter coragem quando o Espírito Santo domina você. Então, amados, esse vento simbolizava uma nova criação. A ideia de que Deus iria mudar muitas vidas, como ele, em uma pregação, o pregador que pregou, e num dia se converteu 3.000, foi Pedro, foi obra do Espírito Santo. Tem um irmão, pastor Derek Thomas, abre aspas, algo do fim, a nova ordem de existência irrompeu, assim neste presente contínuo espaço-tempo, o sopro de Deus foi sentido com poder. Então, amados, o som como de um vento muito forte atestava a chegada do poder de Deus pelo Espírito Santo. Então, assim como Jesus chega de maneira miraculosa, faz obras estupendas, de maneira miraculosa, o Espírito Santo chega, a terceira pessoa da Trindade chega e faz obras miraculosas. Para aplicar a salvação que foi feita em Cristo. Não tem nada desligado. Tudo está conectado. Então, a chegada do Espírito Santo, o poder de Deus para testemunhar. A manifestação de Deus, mas também a chegada do Espírito Santo, segundo, a presença de Deus. Não só o poder, mas a presença dele. E viram o que parecia línguas de fogo. Viram o que parecia, Atos 2:3. O que essa visão anunciava? Ela confirma de que o Espírito Santo era o próprio Deus em pessoa toda e na sua santidade. Então o Espírito Santo é uma força invisível que não é pessoa, que é impessoal. Não, o Espírito Santo é pessoa. Você pode orar para o Espírito Santo. O irmão ora para o Espírito Santo? Você tem que orar. Ele é Deus. Mas você ora e você termina a oração em nome de Jesus. Então você ora para o Pai, para o Filho ou para o Espírito Santo. Você pode orar, porque Ele é Deus. Então havia línguas de fogo pousando sobre cada crente. Vamos fazer um paralelo no Antigo Testamento. Moisés foi chamado por Deus de uma sarça ardente. A coluna de fogo que guiou os israelitas no deserto era a presença de Deus. Então Moisés estava recebendo as tábuas da lei com a presença de Deus. Ele estava envolto em fumaça, como diz em Êxodo 19:18. Mas ainda mais significativo é como a coluna de nuvem que descansou sobre o tabernáculo. Era a presença de Deus, era a presença do Espírito Santo, era a presença de Cristo, era a presença do Pai. Então os três trabalham para a salvação. Os três trabalham para a redenção deste mundo. O que parecia línguas de fogo, atesta a presença de Deus. Sob a antiga aliança, a presença de Deus estava localizada no templo. O templo era a coisa mais importante para o judeu. O templo era a presença de Deus. O cristianismo, Jesus quando chega, ele destrói o templo, porque o templo é ele e você. A religião cristã é uma religião de templos. Nós nos reunimos aqui, juntos como igreja, mas o templo no Velho Testamento era a presença de Deus. Hoje nós não precisamos de templo para a presença de Deus. Nós somos o templo. Nós que temos o Espírito Santo. E muitas vezes a presença de Deus estava temporariamente em cima dos profetas, em cima de Sansão, por exemplo, para ele matar aquelas pessoas e para ele matar os animais, o leão. Muitas vezes a presença estava sobre os juízes, sobre os reis temente a Deus, mas na nova aliança não precisa de templo. Na nova aliança, o fogo que uma vez repousava sobre o tabernáculo, agora repousa sobre a cabeça de cada crente que crê no Senhor Jesus.
Este era o sinal visível da presença de Deus. Simbolizava a inauguração de uma nova era, quando cada crente se tornaria um templo ao qual o Espírito Santo é conhecido, experimentado. Além disso, o fogo representa o julgamento. Isso é uma coisa importante na Bíblia. João Batista predisse: Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí tem irmãos, né, que dizem: o fogo deixa sobre nós. Não fique orando assim, não. Vamos lá, com calma. Mas o que descobrimos é que o fogo que Jesus trouxe em sua primeira vinda foi da ira do julgamento. Então Jesus trouxe a ira do julgamento e foi absolvida na cruz. Aquele fogo do julgamento foi absolvido na cruz. O fogo agora que repousa sobre esses discípulos não os consome. Por que esse fogo que repousou sobre os discípulos não consumia, não os matava? Porque na cruz Jesus suportou o fogo de Deus, de juízo. E você pode ter o fogo do Espírito para a sua vida. Então, às vezes, a pessoa não entende nem o que está orando. Hoje, como cristão, você pode pedir o fogo de Deus para a sua vida, do Espírito Santo. Mas Jesus já levou o fogo da condenação. O fogo do julgamento futuro cairá sobre aqueles que não têm o Espírito Santo. A marca para nós entrarmos no céu é o Espírito Santo. Como é que os anjos vão reconhecer quem é de Cristo? Através do Espírito Santo que está em cada um. Então vemos, irmãos, o Pentecoste é parte do ministério contínuo de Jesus. Não é algo que começou independente, não. O Pentecoste, a chegada do Espírito, é para realizar, é para aplicar a obra que foi feita na cruz. Então, amados, ao vermos a história redentora sendo realizada, devemos ter cuidado para não divorciar o Pentecoste de seu propósito histórico redentor. Você não pode tirar isso aí. O irmão Derek Thomas, abrindo aspas aqui, ele diz: isso coloca uma crítica considerável sobre aqueles que destacam o Espírito Santo além do papel do Espírito em chamar a atenção para Cristo. Por exemplo, você vai numa igreja que só se fala do Espírito Santo. Não pode. Do ponto de vista bíblico, o Espírito Santo vai chamar para Cristo. Você vai falar em Cristo. Você não vai dissociar. O Espírito Santo, Jesus disse que ele ia descer para dar testemunho de Cristo, para dar testemunho de mim. Então, quando eu adoro o Pai, o Filho e o Espírito. Mas eu não posso exagerar dizendo: aqui o culto só é por o Espírito. Não, é para a Trindade. Então, amados, o pentecostalismo, que é um movimento que começou em 1905, nos Estados Unidos, na Azusa, é culpado de divorciar o Espírito da obra e propósito do Senhor que o enviou. Então eu não posso separar isso. O que aconteceu lá no Pentecoste foi algo tremendo. A manifestação do Deus Espírito. E se o sinal da língua, se o sinal de falar em línguas fosse normativo, isto é, tem que ocorrer norma. Como alguns sugerem, não deveríamos esperar que o som de um vento impetuoso e a línguas como de fogo fosse normativa. Você não vê isso nas igrejas. As igrejas que falam sobre o Espírito Santo, que falam que foram batizadas com o Espírito Santo, é um assunto que podemos falar depois. Cadê o som entrando na igreja, o vento? Cadê a língua de fogo? Você não vê. Porque não é normativa. Isso aqui foi uma manifestação de Deus para ali continuar a obra
a aplicação da fé, o Espírito Santo chegando para fazer a sua obra. Então, a igreja, a chegada do Espírito Santo, ela mostra o poder de Deus, mostra a presença de Deus, mas mostra a universalidade da igreja. A igreja não é mais só judeu. A igreja é o povo de Deus. A igreja foi, dizem Efésios, escolhida antes da fundação do mundo. Então, muitas vezes, há pessoas que exaltam o judeu como nação diferente da nossa. Não. Em Cristo acabou judeu e grego. A igreja é universal. Universalidade da igreja. O Espírito Santo nos... Essa palavra aí que as feministas usam, né? Empodera. Concede poder, nos capacita e nos coloca para servir. O Espírito Santo veio para capacitar a igreja. Veio para capacitar para que a igreja fosse formada de várias nações. Então a igreja de Cristo não é só brasileira, não é só americana, não é só coreana, não é só alguns países, não. A igreja de Cristo são várias nações. O Espírito Santo veio para juntar, unir isso aí. Então a Bíblia diz aqui, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia quem falasse. Afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto uns ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos, e como ouviam falar em cada um em nossa própria língua. Lembra que eram os 120 que estavam ali, que recebe o poder de Deus, 120. E esses 120, estavam lá os apóstolos, Maria, estava lá. E o que acontece? Eles começaram a falar as grandezas de Deus. E as pessoas que dessem, todas essas nações que estavam aqui, começaram a entender no seu próprio idioma. Então, eles ficaram estupefatos. Então, as línguas do Pentecoste eram a habilidade de falar uma língua estrangeira. Eles não estão falando rabisco, mas línguas diferentes das suas. Paralelo no Antigo Testamento. Nações resultante da confusão lá da Torre de Babel. Cada um falava o idioma e ninguém entendia. Em Atos, o mundo inteiro é representado pelos descendentes de Sem, Cã e Jafé. E o Espírito Santo traz unidade. Assim o Pentecoste é, de certa forma, uma reversão da maldição que esteve lá em Babel. Então, lá em Babel, Deus divide as nações, no sentido da língua. E aqui, no Pentecoste, Deus junta de novo. Então, o Pentecoste, as línguas, ela traz essa universalidade para a igreja. O resultado foi uma nova humanidade que Deus queria criar em Cristo. Escuta bem, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Deus quer criar criou e está criando uma nova humanidade que tem a parte espiritual da Trindade. Não sei como é que é isso, mas nós temos a vida que o Senhor tem. Ele nos deu parte da sua vida para nós. Isto é, nós somos interligados a Ele. Nessa mesclagem, nós somos interligados com a vida divina, a vida humana. Sem nós, sem você se anular, como no budismo. No budismo você tem que se anular. No cristianismo não. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele criou você e eu, todos diferentes, ninguém igual. Mas nós vamos ter a imagem de Cristo. Mas nós seremos um só. Nós conheceremos o Abraão, nós conheceremos Davi. Como é que é isso? Porque o Espírito Santo nos dará discernimento. Então, amados, John Stott fala, que é um grande, que já morreu, um teólogo, nada poderia ser demonstrado mais claramente do que isso, a natureza multirracial, multinacional, multilingüe do reino de Cristo. Então a ideia da universalidade é feita pelo Espírito Santo. O que chama a atenção desses espectadores não é o murmúrio estático e sem sentido
mas os galileus que eram incultos, lembra disso, eles eram considerados incultos, falando as línguas conhecidas dos povos de todo o mundo. Falar em línguas em Atos permite a declaração de que Deus fez através de Jesus, na língua nativa de cada ouvinte. Isso levanta uma questão. Falar em línguas no Pentecoste é o mesmo que falar em línguas em Corinto? O irmão aqui que já leu um pouquinho a Bíblia. Nós temos a língua em Atos e a língua em Coríntios, 14, de 12 até 14. Em Atos, fala a língua dirigida ao público, enquanto em Corinto é dirigida a Deus. Em Atos, fala em língua referido como línguas, enquanto em Corinto é considerado ininteligível. Em Atos, a língua serve como sinal da presença do Espírito, enquanto em Corinto serve de propósito da edificação. No entanto, acredito que tudo isso pode ser conciliado. Nenhuma das diferenças exclui necessariamente a outra. É convincente que, embora a língua seja a mesma em ambas as passagens, a palavra no original é glossa, língua de etnia, ela é definida apenas em Atos. Então, onde que eu vou aprender que a língua que está lá é igual a de Atos? Porque Atos explica que tipo de língua é. Glossa. Parece ser mais razoável quando você vai interpretar Coríntios sobre aquelas línguas que eles dizem que são estáticas. Você vai interpretar com o texto que é claro. Você está entendendo, irmão? Para você interpretar um texto difícil, você tem que tentar ver o texto que já explicou. Então, Atos 2 é explicado o que é línguas. Em Atos de 12 a 14, não fica aquela... Você será, o que tipo de língua é essa aqui? Porém, você vai para Atos e você diz, não, pela interpretação de Atos 2, aquela língua é essa aqui. Não vou aumentar muito nisso aí, tá bom? Se fica por outra pregação. Então, eu concordo com Derek Thomas de novo. O dom de línguas é dado à igreja hoje? Pergunta. Deve ser o sinal indispensável para o batismo do Espírito? Porque o batismo do Espírito que João Batista fala que vai ocorrer é o enchimento do povo de Deus lá, os 120. E depois já aparecem alguns, como Cornélio e outros, que têm essa manifestação. Mas a pergunta é, deve ser o sinal indispensável do batismo do Espírito? Não importa como esses fenômenos semelhantes ao Pentecoste sejam interpretados hoje, o fato permanece. O que ocorreu no Pentecoste foi a capacidade de falar em línguas estrangeiras, conhecidas, em vez de uma expressão angelical estática. Então, olhando para cá, além disso, o fenômeno das línguas era um desses sinais, ou marca do apostolado, 2 Coríntios 12. Então, esse era um sinal para o ser apóstolo. Falar em línguas, etnia, a comissão apostólica foi um ministério irrepetível e fundamental, como diz Derek, e serviu para estabelecer a comunidade da aliança no Novo Testamento. Os sinais sobrenaturais realizados pelos apóstolos serviram para testemunhar essa comissão apostólica única. Então, esse ministério apostólico é irrepetível. Irrepetíveis e temporários específicos no tempo era o apóstolo. Então, alguns sinais específicos eram para o apóstolo. Não tem mais apóstolo hoje. Se alguém fala que é apóstolo, ele que diz. Apóstolo é quem andou com Cristo. E o único apóstolo fora do tempo, Paulo. Deus se manifestou para Paulo. Paulo não aprendeu o evangelho com Pedro, com Tiago, com João. Paulo aprendeu o evangelho com Cristo. Paulo não aprendeu a ceia com os apóstolos que estavam com Cristo. Paulo aprendeu a ceia com Cristo. Teve a manifestação. É um fora do tempo, Paulo. Então, amados, dentro da igreja, muitas vezes irmãos que vão para tribos, para comunidades, Deus dá habilidade para eles falar o idioma. Eles estudam um pouquinho, mas muitas vezes Deus dá habilidade. Há experiências, de irmãos missionários, que eles vão para tribos que não tem nada escrito, e eles começam a entender a língua daqueles homens,
e começam a falar a palavra de Deus. Então, o que nós temos que entender, que Atos 2 é a base para toda a interpretação em relação a línguas. Está explicado em Atos. Então, amados, tudo isso é para a universalidade da igreja. A igreja unida, esperançosa e que presta culto, passou pelo batismo do Espírito, chegando o Espírito. A promessa, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, a ideia qual é? Que o Espírito chegou e batizou e começou a obra ali. Então, significa essa ideia, a presença e a atuação do Espírito dentro do crente. Quando você crê em Jesus, Deus batiza você no corpo de Cristo. Quando você crê em Jesus, Deus regenera você. Quando a gente fala que Ele regenera, Ele dá o Espírito Santo como selo, como sinal. Então a presença é a atuação do Espírito dentro do crente, não apenas exteriormente, como era no Velho Testamento. Como Deus se apossava, como Deus capacitava, mas depois Ele saía. Hoje, quando você crê em Cristo, o Espírito Santo fica com você até o fim, até a eternidade. A presença contínua em vez de esporádica. Habitou em toda a igreja, como diz em Coríntios, antes somente nos indivíduos excepcionais, no Velho Testamento. A sua presença enche a igreja de vida, provendo poder para propagar o Evangelho, confrontar o inimigo, o mundo, ganhar almas para Cristo. Então, amados, todo cristão, ele recebe o Espírito Santo, mas ele tem que ter plenitude sempre. Ele tem que buscar o Espírito Santo, ele tem que buscar a graça dele, para ele capacitá-lo para andar com ele. Que diferença faria se sua vida, se você reconhecer a necessidade contínua do Espírito Santo? Então, às vezes, a igreja cria algumas coisas para entreter as pessoas. Aí a pessoa diz, não, nós vamos fazer isso porque as pessoas vão estar com Jesus. Não. Quem vai fortalecer sua vida, quem vai dar ânimo para você viver, quem vai dar ânimo para você continuar na fé, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fortalece você, não tem nada, coisas que vai satisfazer, senão o Deus. E às vezes a pessoa faz tudo aquilo, e depois de uns anos as pessoas vão embora, e vão para o mundo, e quando você pergunta das pessoas, mas o que houve? Não, aí começa a culpar o pastor, começa a culpar os membros, muitas vezes foi enganado e não sei o que, não. Faz isso porque falta o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai ser fiel até o fim, até aquele grande dia, quando Deus chamar você vai ser fiel, você vai seguir Ele. Então, amados, peça o Espírito Santo para fortalecer a sua vida. Se você precisa, peça ao Senhor. Ele não vai fazer essas manifestações que Ele fez naquele dia que foi a chegada dEle, não. Mas Ele vai capacitar você. Então, no vento, os discípulos literalmente sentem o sopro de Deus, o poder de Deus. Na coluna de fogo visível, ele sente a presença imanente de Deus. E nas línguas estrangeiras revela o coração de Deus, a universalidade da igreja. Então, ao descrever o Pentecoste, Lucas, outra coisa, irmão, Lucas não estava lá. O quê? Lucas não estava lá, em Atos. O Lucas era um historiador, que ele vai falar, ele vai atrás dos dados, ele vai atrás das testemunhas, e Lucas relata isso. Lucas não espera que os seus leitores pensem que pode experimentar a mesma coisa. Lucas não espera isso, ele relata, ele não está tentando incitar a igreja a outro revivimento de Pentecoste, da chegada do Espírito. Ele está bem ciente da natureza de uma vez por todo o Pentecoste, acabou. A chegada veio, e agora Deus vai capacitar a sua igreja. Em vez disso, Lucas está chamando
seus leitores a confiar no poder de Deus para capacitar seus discípulos a esperar respostas que vão desde a transformação radical para seguir a Cristo, na presença de Deus com seu povo e a universalidade da igreja. Então você, irmão, tem que confiar, e eu, no suprimento do Espírito Santo para a nossa vida, para nos guiar. Sejamos honestos, muitas vezes nós estamos tristes, estamos enfrentando perseguições, tentações, mas você tem que pedir ao Espírito Santo para fortalecer seu espírito, a sua vida, para você enfrentar os problemas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. A vida cheia do Espírito muda a nossa forma de comunicarmos. Você vai comunicar o Evangelho. Não há confusão, não há ruído. O que há é uma conversa edificante, salvadora e confortadora. Então, enchimento do Espírito transforma você. Não faz você andar de quatro. Tem gente que diz que recebeu o Espírito Santo e anda de quatro, aí grita como galinha, ruge como leão, aí está cheio do Espírito. Não, às vezes é demônio que está ali. O Espírito Santo, ele organiza a sua vida, porque o nosso Deus é o Deus de ordem. Então, irmão, você pode clamar pelo Espírito Santo para fortalecer, encher a sua vida, para você ser testemunha dele. Efésios 5:8, de 18 a 21, ele fala: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esta expressão aqui, enchei-vos do Espírito, não é a mesma a ideia de que ocorreu lá em Pentecoste, não. Aquela manifestação ocorreu, chegou. Mas essa ideia é que você tem que continuamente, a palavra no grego aqui, enchei continuamente do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando a Deus de coração, o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o enchimento do Espírito Santo você tem que pedir todo dia. Quando você pecar, você pede perdão, em nome de Cristo, e peça para o Espírito Santo fortalecer a sua vida. Ele que vai dar força para você enfrentar o pecado, o diabo. A vida cheia do Espírito é marcada pela santidade. Aí conheci algumas pessoas assim, né, que eles diziam assim: não, vocês que são da igreja reformada, vocês só dão valor ao caráter. Nós damos valor ao poder, às manifestações. Eu digo: cadê as manifestações? Ah, não, Deus está... Não, cadê? Não tem. Vai, meu irmão, esse pessoal que fica falando aí, vai lá ver a manifestação, não tem. Tudo é embutido. Tudo é interno. Ah, Jesus me curou, está com dor de barriga, ó. Ah, Jesus fez isso. Ah, peraí, calma. O poder de Deus, quando se manifestava, era tremendo, deixava perplexo. Então, amados, a vida cheia do Espírito é marcada pela santidade. Não há libertinagem. Um homem e uma mulher que precisa do Espírito, que está com o Espírito Santo, foge da libertinagem. Boa e edificante comunicação. Alegria expressa em cânticos novos. Contentamento e ações de graça, além de honrosa submissão a Deus. O que há em um povo unido, feliz, ao redor da mesa de Cristo, é aquele que está cheio do Espírito Santo. Então, amado, a chegada do Espírito Santo abençoou as nações através dos discípulos. Trouxe universalidade da igreja. Reações à chegada. Uma igreja, uma pessoa cheia do Espírito, ela causa reação. Você que quer andar com o Senhor, você causa problemas entre as pessoas, no sentido de que elas não aceitam aquilo que você está fazendo. Elas acham que não, isso, você é fanático. A palavra que eles usam é fanático. E às vezes eu estou falando com alguém, meu Kid, mas tu é muito radical. Eu digo: olha, eu conheço uma pessoa mais radical, Cristo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais radical do que isso? Só Cristo pode dar salvação. Então o resultado foi que naquele dia, né, quando Pedro prega, no capítulo 2, 3.000 pessoas chegam. Muitos ficaram falando, mas Deus fez a salvação naquele povo. Deus trouxe a universalidade. Então, mano, só para a gente completar aqui, a chegada do Espírito Santo, vamos concluir 3 observações. A chegada do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa provoca transformação nele. Transformação nele e através dele. Ele vai irradiar isso para outros. Não precisa saber originais da Bíblia. Os grego e hebraico, não. O básico que você tem aprendido, você vai falar de Cristo. A obra do Espírito Santo não é circense, não é colocada num circo. Trata-se do poder, da presença, da salvação para transformar a vida. O Espírito Santo transforma a vida de pessoas. Às vezes entre irmãos tem muita briga, porque falta o Espírito Santo dominar esses corações. Nós às vezes estamos em submisso com Deus. O Espírito Santo deixa você forte, intrépido, corajoso. Transforma você para você dizer não ao pecado. É o Espírito Santo que dá força para você. Segunda coisa, a chegada do Espírito não pode ser duplicada. Não pode repetir. Mas as manifestações sobrenaturais de forma descrita ficaram para trás. Não precisamos mais. Quero falar para o irmão, Deus pode fazer seu trabalho, mas do ponto de vista bíblico não precisamos mais do poder sobrenatural para transformar. Mostrar não. O Espírito Santo está hoje aqui para transformar sobrenaturalmente a vida da igreja e de você. Uma pessoa da minha família, muitos anos falando de Cristo. E aí depois de muitos anos, né, domingo me liga, meu kid, eu vou me batizar. Aí eu, o quê? Eu vou me batizar. Eu digo, aí eu fiquei assim, né, mas o que houve? Não, meu kid, agora eu creio em Cristo. E eu já estou uns 3 meses, e eu vou me batizar, que agora eu sou crente. Eu fiquei assim, ó. Aí, poxa, irmão, graças a Deus. O que eu quero dizer para o irmão é que eu, durante anos, falando, e às vezes ficando pensando, ela só falava contra. Então, quando veio quando ela me liga, eu não sei, Deus fez algo que eu não podia fazer. Então, você, irmão, aqui tem que falar de Cristo, tem que orar pelas pessoas que são da sua família, você tem que pedir que o Espírito Santo convença o coração das pessoas. Você que é casado aqui, muitas vezes seu marido, a sua mulher, tem certas atitudes que não é boa, e você também, você tem que orar de modo que o Espírito Santo transforme você. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é dar perdão, é colocar perdão no coração, é colocar a dependência de Deus. Então, terceiro, a chegada do Espírito Santo confere poderes tais que ninguém poderá explicar ou negar. As transformações. Os céticos tentarão justificar de forma humana as transformações que Deus provoca nas pessoas, tudo em vão. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, ele não deixa espaço para explicações naturais a respeito da profunda transformação que ele causa na pessoa. Como é que eu vou explicar? O meu pai com 70 anos, eu passo um ano falando de Cristo com meu pai, e ele diz, meu kid, dá para tu vir quarta-feira, para mim entender um pouco a Bíblia? E durante um ano, 1 hora, eu marcava 1 hora, eu falava com meu pai sobre a Bíblia. E aí, alguns irmãos diziam, não, mas se é velho já está formado, não muda mais. E eu, como filho, tenho que ensinar um pai. Meu pai tem mais anos, tem mais experiência.
mas Deus me capacitou para ensinar. E Deus converteu meu pai. E o meu pai, como diz, morreu crente. Durou 20 anos. Ele começou com 70 anos, foi até 90 anos. E eu vi a transformação no meu pai. Mas, como minha mãe, né, ela era de uma religião, mas ela não estava nem aí, e aí dava muito choque. E eu dizia para o meu pai, tenha paciência, ame a mamãe, beije a mamãe. Ah, mas eu vou beijar o inimigo. Mas é seu inimigo. Beije o inimigo. Ah, mas ela nunca vai chegar a Cristo. Não. Até agora não chegou. Continue indo lá, falando de Jesus, abraçando e beijando minha mãe. Mas eu espero que o Espírito Santo abra o seu coração. Porque se a minha mãe morrer, ela está perdida. Então, amados, desculpe aí que... Então, uma conclusão para nós aqui. Só é possível algo divino e sobrenatural acontecer pela obra de Cristo. A chegada do Espírito trouxe poder, presença e universalidade da igreja. Portanto, amados, peçamos a Ele para que aumente a nossa confiança nele, para que possamos cumprir sua missão para a glória. O Espírito Santo já veio sobre sua vida, irmão? Se não, hoje, arrependa-se e creia nele. Amém.